Como diz um político já falecido aqui da minha região, olá meu povo e minha pova, que Deus te abençoe poderosamente. Como que você tá? Tudo bem? Que a graça e a paz esteja com você, onde quer que você esteja me assistindo agora. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que faça a sua inscrição, me ajude a alcançar mais pessoas, compartilhe os nossos vídeos. O objetivo aqui é pontuar o que eu acho de importante na lição de escola bíblica dominical. Não é avançar, gerar conteúdo extra para lição. É apenas pontuar o que eu acho que deve ser falado, que deve ser esclarecido na aula de escola bíblica dominical. Portanto, aqui eu falo com 15 minutinhos só, o que é tempo suficiente, você tendo aula aí na sua igreja, que você vai ter aí 50 minutos, 1 hora, não desvie o assunto para outro lado. Foque no assunto principal da lição, para que você instrua os seus alunos conforme a proposta da lição. A lição de número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Apocalipse 1 e 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A verdade prática diz que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade de Deus. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Ok? Na introdução da lição, nós vemos que os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores, trazendo esse esclarecimento aqui que não tem nada a ver com grau de importância, mas com o tamanho do conteúdo do livro produzido por esses homens, ok? Então, não é que os profetas menores foram menos importantes do que os profetas maiores, né? Os livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que também foi escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já os 12 profetas menores é de Oséias a Malaquias, ok? No Novo Testamento, baseado aí na revelação, nós temos o Apocalipse, classificado então como profético, certo? Profetas maiores. Nós vamos ver aqui, os profetas tinham acesso à presença de reis, ofereciam assessoramento e também, quando necessário, censuravam seus atos. E essa era a característica do profeta, né? Tem muita gente hoje que se diz profeta, mas ele só profetiza coisa boa, né? Tá igualzinho os profetas lá da época de Acabe, né? Profetas comprados para profetizar coisas boas. Aliás, o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Que hoje surgiria muita gente que amontoaria para si doutores que ensinariam aquilo que eles gostariam de ouvir, porque tinham comichão nos ouvidos em relação à doutrina da palavra de Deus. É isso? A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus 1 e 1. Os profetas Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Eu falei na lição anterior, você não assistiu, pega o vídeo aí, que é importante a gente saber fazer essa distinção, onde é que os profetas estavam profetizando, se era reino do norte, Israel, se era reino do sul, Judá, para ficar mais fácil para a gente identificar. Isaías profetizou a respeito da rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo. Já o profeta Jeremias, ele também falou da queda de Judá, falou também da sua restauração e da chegada do Cristo como um renovo de justiça. Em relação ao profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, certo? Já os profetas Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Eles eram profetas já no exílio. Ezequiel foi levantado para advertir os israelitas lá durante o cativeiro, certo? Daniel, também um profeta exílico, ele era um dos oficiais da corte e entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou então a clamar por misericórdia e também por restauração.
Então vamos lá. Isaías e Jeremias estavam antes do cativeiro, anunciaram a queda, né? Anunciaram a chegada do exílio. Ezequiel e Daniel já estavam no exílio, já profetizaram durante o exílio, certo? O que você precisa guardar desse tópico 1 é que os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá quanto na Babilônia. Segundo tópico da lição sobre os profetas menores agora, os profetas do reino do norte. Eles profetizaram no reino do norte Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, né? Estavam ricos financeiramente, mas havia suborno, corrupção, injustiça e mais um monte de coisa. Oséias condenou a infidelidade de Israel. Oséias é um dos livros mais emblemáticos, podemos dizer assim, entre os profetas menores, quando aquele ajuntamento lá do profeta com uma meretriz, fazendo aí uma alusão ao abandono de Israel da vontade de Deus, né? O pecado de idolatria, gente, nada mais é do que um adultério espiritual, né? Israel estava envolvido com a idolatria, com a luxúria, com o homicídio, com o roubo, com a opressão, e o profeta Oséias veio então levantado por Deus condenando isso tudo. Os profetas de Judá pré-exílio, Joel, por exemplo, pregou arrependimento. Depois nós temos Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade. Depois nós temos Abacuque, que proclamou a Deus por uma intervenção em relação à injustiça que as pessoas da sua época faziam. Vaticinou ainda que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Depois nós temos o Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição, chamado então de grande dia do Senhor. Esses são os profetas menores pré-exílio: Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias, certo? Profetas pós-exílio. No pós-exílio de Judá, nós temos Ageu, que persuadiu o povo então a reconstruir o templo. Depois nós temos Zacarias, que animou o povo, e a Zorobabel a concluir então a construção do templo pelo Espírito de Deus, né? Motivados pelo Espírito de Deus e não por força ou por violência. E nós temos ainda, por fim, Malaquias, que repreendeu o desfecho dos sacerdotes, os pecados do povo. E aí Malaquias encerra o cânon, vara de medir, do Antigo Testamento, né? Incluiu com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Os demais profetas, então, Jonas, por exemplo, Jonas foi enviado para pregar para um povo estranho. Jonas foi um profeta que não profetizou aqui para a nação de Israel, profetizou para Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade. Nós temos ainda Naum, que profetizou também para Nínive. Eles seriam destruídos como foram destruídos por praticar tanta crueldade. Por fim, nós temos então Obadias, que anunciou a soberba dos edomitas. Então nós temos profetas que não profetizaram para os judeus. Nós temos Jonas e Naum, que profetizou para Nínive, né? E nós temos Obadias, que profetizou para os edomitas. Isso é legal, interessante você fazer essa distinção aí, para você compreender bem a mensagem da palavra de Deus. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Tópico 3 da lição. Segundo o dicionário Wycliffe, Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Cristo Jesus. Aí cá, no Novo Testamento, nós temos o Apocalipse, né? Apocalipse de João, que encerra então o cânon do Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor, e você encontra isso
logo nos primeiros capítulos de Apocalipse. Tem muita gente pavorosa ao ler Apocalipse, assustada e tal. Durante muito tempo o Apocalipse foi um bicho de 7 cabeças para muita gente, podemos dizer assim. É lógico, fruto de muitas interpretações equivocadas, mas há uma mensagem no Apocalipse de esperança. A revelação. Cristo Jesus disse que João deveria escrever todas essas coisas porque o final estava próximo, a redenção estava próxima. Gente, a única coisa que falta para consumar a nossa salvação é a vinda de Jesus, né? Quando Jesus disse então para João, Apocalipse 1,19, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que vão acontecer, significa o registro do passado, presente e futuro. Isso significa que no passado João testificou da palavra de Deus, no presente todos devem guardar as palavras da profecia e no futuro isso irá se cumprir como esperança da vinda de Jesus, certo? Então, não fique assustado ao ler o Apocalipse, ao examinar, certo? A mensagem de esperança que Cristo está voltando no Apocalipse, certo? O que você precisa guardar é que o livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da nossa fé. A mensagem profética é de grande importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, Antigo e Novo Testamento, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente revelados. Que coisa fantástica, né? É ouvir, ver e poder contemplar o cumprimento de tudo aquilo que Deus fala através da sua palavra, da sua mensagem profética. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Fique na paz.